Hospital dos Inocentes foi um orfanato que funcionou até o século XIX em Florença. É considerado um notável exemplo da arquitetura do primeiro renascimento italiano e representou a delicadeza e sutileza de um edifício renascentista. Seu núcleo foi construído entre 1419 e 1427, após um projeto de Filippo Brunelleschi, em uma das primeiras fases de sua construção. O edifício de Brunelleschi compreende a fachada principal de Piazza della Santissima Annunziata e duas alas, contendo uma igreja e a residência das crianças ao lado de um grande claustro quadrado conhecido como Pátio dos Homens. Amplamente considerado como uma das maiores obras-primas da Renascença. O edifício apresenta muitos elementos posteriores que tornarão arquétipos da arquitetura renascentista italiana, como, por exemplo, seu elegante pórtico. Nas fases que se seguiram após Brunelleschi, foi acrescentado o cobrimento do local, em 1439, mas omitiram as pilastras e expandiram o edifício para o sul, em 1430. O corredor abobadado, no vão à esquerda da galeria, foi acrescentado também mais tarde, dado que a galeria foi começada antes do hospital iniciar-se. O hospital não foi aberto formalmente até 1445. Filippo Brunelleschi fez o design da estrutura do projeto em um sistema modular e geométrico, usando o quadrado e o círculo. Esse estilo seria replicado futuramente em construções arquitetônicas da família Médici, Lucelai, entre outros. Técnicas. Alguns exemplos de elementos demonstram a técnica construtiva usada no projeto. O uso de artigos clássicos podem ser percebidos na lógia do Hospital dos Inocentes, onde no pórtico as sequências de arcos com voltas perfeitas foram projetadas com uma proporção entre partes, sendo a altura da coluna igual à largura entre as colunas. Estas colunas eram redondas e com capitéis de ordem composta, que é a ordem da arquitetura clássica desenvolvida pelos romanos a partir de desenhos de ordem jônica e coríntia. E tinha seu destaque feito pela sua cor mais escura, enquanto estavam postas em um fundo mais claro. A arcada formada por essa série de arcos que são transportados por colunas e suportam a cobertura e o entablamento, pela força gerada dos movimentos laterais que cada arco individual exerce contra o próximo, para carregar cargas de peso tremendo e se esticar por maiores distâncias. Um ótimo exemplo de uso das arcadas é o Coliseu. Cada seção de arco na galeria é um cubo e cada seção recebe igualmente uma abóbada de aresta. Com isso, também é possível notar no projeto o uso das formas geométricas, a proporção e a repetição de formas, que é algo muito presente na arquitetura renascentista. Com o Hospital dos Inocentes, Brunelleschi estabeleceu um pouco a base da arquitetura moderna, ou seja, de uma arquitetura baseada em regras matemáticas geométricas precisas e em inovações técnicas, em uma relação estrita entre forma, materiais, estruturas e, em geral, um rigor de projeto que não deixa nada ao acaso. Materiais. O uso dos materiais mostra-se de bastante importância no edifício. Cada matéria diferente tem um propósito específico. A difusão de uso da pietra serena como material de construção e de um ornamento arquitetônico data do século XV, quando Brunelleschi usou este material para a construção de algumas das suas obras mais importantes. A facilidade de lapidação que apresenta este material, junto com a possibilidade de empregá-lo junto com outros, permitiu ao artista a elaboração de grandes colunas, como os pilares externos e os arcos do edifício, que, por ter sua cor cinza escuro, cria um contraste decorativo com a parede de fundo mais claro. Outros prédios históricos de grande importância usaram a pietra serena como material base, dentre dos quais se destacam o Palácio Grossi, o Palácio Corsini e outros característicos da arquitetura florentina. Alguns elementos compostos pela pietra serena apresentam hoje em dia um processo de deterioração, com maior intensidade nas colunas, capitéis e detalhes escultóricos localizados nos ambientes externos, onde estão expostos à poluição atmosférica.
Existem também outros materiais presentes no pórtico do Hospital dos Inocentes, dentre eles um tondo, uma composição de pintura ou escultura realizada sobre suporte de formato redondo no interior de um disco. Este tondo levava a escultura de crianças, com fraldas, sobre um fundo azul, que indicava assim o lugar pelo qual deveria se seguir para a entrega da criança ao orfanato. Originalmente pretendeu-se por Brunelleschi que esses espaços fossem vazios, mas por volta de 1490 encomendaram a Andrea della Robbia que o preenchesse. A Cúria Metropolitana é a sede administrativa da Arquidiocese de Porto Alegre, mas nasceu como seminário episcopal em 1865, ordenada por Dom Sebastião Dias Laranjeira, com o projeto do arquiteto francês Jules Villain. Com a morte de Villain pouco antes da conclusão do edifício, as obras foram continuadas pelo alemão Johann Grunewald, que deu arremates neogóticos à construção concluída em 1888. A cúria é rodeada por um muralhão, arrematado por uma balaustrada e com um portal centralizado em forma edícula clássica, precedido por uma escada que leva ao plano superior, onde se encontra o prédio, com galerias laterais de um pavimento com aberturas em arco redondo. O pavimento superior tem bloco central acompanhando o pórtico, que sustenta uma varanda com balaustrada novamente. A construção é arrematada por uma platibanda vazada neogótica, contrastando com as balaustradas neoclássicas dos pisos inferiores. A composição modulada das fachadas, a simetria dos elementos, a presença da empena triangular da fachada sul, o acesso monumental com escadarias e colunatas caracterizam o estilo neoclássico, em voga do século XIX. O edifício principal possui 3 pavimentos: subsolo, térreo, onde se encontra o claustro, e o segundo pavimento, que se interliga com a casa paroquial através de uma passagem térrea e uma passarela. Uma escadaria moldura o acesso conduzindo à varanda do piano nobile, protegida por um pórtico decorado com colunas toscanas em pedra grés avermelhada. 4 janelas para cada lado em um frontão triangular clássico, onde estão inscritos um monograma mariano e um esplendor de raios talhados em pedra. A edificação foi construída em alvenaria de pedra e tijolo maciço, com argamassa de argila local. As esquadrias, com seus tampões internos, são de madeira maciça. As janelas do térreo são guarnecidas por grades externas de ferro. O uso do arenito aparente e aparelhado nas balaustradas e colunatas do claustro, nas ombreiras e requadros dos vitrais do segundo pavimento do claustro, nos balcões e em parte das pavimentações internas estabelecem um caráter singular na arquitetura da cidade. O piso interno é composto por tabuada de madeira maciça, tacos de madeira de lei e revestimento cerâmico. Os revestimentos internos e externos são compostos de argamassa de cal e areia. São elementos artísticos interligados à edificação, as obras em arenito, portões e grades em ferro trabalhado, o monumento em granito encimado pelo busto de Dom Sebastião Laranjeiras e mármore de Carrara e uma pintura de Aldo Locatelli retratando Dom Vicente Ferrer.